Oi, pessoal. Olha, a administração pública no Brasil às vezes parece um quebra-cabeça gigante, né? Cheio de regras, de detalhes, mas é justamente esse conjunto de regras que faz o nosso Estado funcionar. Para a gente entender isso melhor, que tal embarcar numa jornada? A gente vai seguir os passos de quem se torna servidor público desde o comecinho, a porta de entrada, até as grandes responsabilidades do cargo. Vamos lá então? A pergunta que não quer calar é sempre essa, né? Como é que essa máquina do Estado funciona de verdade, por dentro? A resposta para isso está principalmente nas regras da Constituição que organizam o serviço público. É um caminho cheio de etapas e conhecer cada uma delas é fundamental para quem sonha em ter uma carreira no setor público. E tudo, absolutamente tudo, começa por aqui. A primeira parte dessa nossa jornada é entender como alguém se torna um servidor. E a Constituição Federal é bem clara sobre isso. O caminho tem que ser objetivo, justo e, mais importante de tudo, aberto para todo mundo. E essa porta de entrada tem nome e sobrenome: concurso público. É a regra de ouro, sabe? Tá lá no artigo 37 da Constituição. Mas por que tanta insistência no concurso? Simples, para garantir que a escolha seja pelo mérito da pessoa, pelo que ela sabe e não por quem ela conhece. Isso coloca em prática um dos pilares da administração, o princípio da impessoalidade. E é bom saber que existem tipos diferentes de concurso. Alguns são só de provas para testar o conhecimento mesmo. Outros são de provas e títulos, onde a experiência acadêmica ou profissional contam uns pontinhos a mais. A escolha vai depender da complexidade do cargo. Mas, um detalhe crucial: um concurso nunca pode ser só de títulos. A prova de conhecimento é a base de tudo, sempre. Outro ponto que gera muita dúvida é o prazo de validade. Um concurso vale por até 2 anos, e esse prazo pode ser prorrogado uma única vez por mais 2 anos. Na prática, isso quer dizer que a lista de aprovados pode ser usada para chamar gente nova por um período de até 4 anos no total. Agora, presta atenção nisso aqui que é fundamental. O Supremo Tribunal Federal, STF, já bateu o martelo. Quem é aprovado dentro do número de vagas que o edital previa não tem só uma esperança de ser chamado, tem um direito subjetivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o governo tem a obrigação de nomear essa pessoa. É uma garantia, não é mais uma escolha. Isso dá uma segurança gigantesca para quem se dedica tanto aos estudos, né? Beleza, a pessoa passou no concurso, foi nomeada, a jornada continua. A partir desse momento, o servidor tem que seguir um guia de conduta bem rígido, que se baseia em alguns princípios que são a espinha dorsal de toda a administração pública. Vamos dar uma olhada neles. E para nunca mais esquecer quais são esses princípios, tem um truquezinho, um mnemônico super famoso: LIMPE. Cada letra representa um princípio: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eles são, assim, o alicerce de tudo. Qualquer ato de um agente público vai ser avaliado com base neles. Começando pela legalidade. Aqui, a lógica é o oposto do que a gente vive no dia a dia. Para gente, pessoas comuns, vale a regra de que tudo que não é proibido é permitido, certo? Já para o administrador público, não. Ele só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza ou manda ele fazer. Não tem espaço para "eu acho que". A lei é o roteiro e pronto. Depois vem a impessoalidade, que a gente já esbarrou nela lá no concurso público. A ideia é que o Estado tem que tratar todo mundo da mesma forma, sem dar privilégio para amigo, nem perseguir inimigo. É também por causa desse princípio que a propaganda de uma obra do governo, por exemplo, não pode ter o nome ou a foto do prefeito ou do governador. A promoção tem que ser do ato, não da pessoa. O princípio da moralidade é aquele que vai além do que está escrito na lei. Ele exige uma postura ética, honesta, de boa fé. E o mais interessante é que uma decisão administrativa pode seguir todos os passos da lei, ser tecnicamente legal, mas se ela for considerada imoral, desonesta, ela pode sim ser anulada pela justiça. Publicidade é basicamente o princípio da transparência. A regra é simples: os atos do governo têm que ser abertos para todo mundo ver. A divulgação é a regra, o sigilo é a exceção da exceção. Isso serve não só para dar validade aos atos, mas principalmente para que toda a sociedade possa fiscalizar o que está sendo feito com o dinheiro público. E por último, mas não menos importante, a eficiência. Esse princípio, que foi adicionado mais recentemente na Constituição, veio para dizer o seguinte: a máquina pública tem que funcionar bem, tem que entregar bons resultados, ser ágil e usar os recursos da melhor forma possível. É a busca constante por um serviço público de qualidade.
Ok, com esses 5 princípios na cabeça, vamos mergulhar agora em algumas regras mais práticas, aquelas que afetam diretamente o dia a dia e a carreira de um servidor. O que pode e o que não pode fazer. Uma dúvida super comum é sobre acumular cargos. Bom, a regra geral é bem direta. É proibido. Uma pessoa não pode ter 2 ou mais cargos públicos remunerados. Ponto. Só que a própria Constituição abre algumas brechas, algumas exceções. Mas todas elas têm uma condição que não dá para negociar. Os horários de trabalho têm que ser compatíveis. E quais são essas exceções? São bem específicas. Olha só, é permitido acumular 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico e, por fim, 2 cargos na área da saúde, desde que as profissões sejam regulamentadas. Fora disso, não pode acumular. Outra regra importantíssima é o teto remuneratório. Basicamente, ninguém no serviço público, ninguém mesmo, pode ganhar mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o teto geral, o limite máximo. Mas esse teto se desdobra. Nos estados, o limite pode ser o salário do governador e nos municípios, o do prefeito. A vida de um servidor é sempre um balanço entre direitos e deveres, e talvez o direito mais conhecido e até mais debatido seja a famosa estabilidade no cargo. Essa tão falada estabilidade é um direito que se adquire depois de 3 anos de trabalho. Mas atenção, ela não é um presente, não é automática. Para conseguir estabilidade, o servidor precisa passar por uma avaliação de desempenho durante esses 3 primeiros anos, um período que a gente chama de estágio probatório. E aqui vem o ponto-chave. Estabilidade não significa emprego garantido para sempre. Não importa o que aconteça. Um servidor estável pode, sim, perder o cargo. Mas isso só acontece em 3 situações bem específicas. Por uma sentença judicial que não cabe mais recurso, através de um processo administrativo que garanta todo o direito de defesa, ou por um desempenho ruim e insuficiente em avaliações periódicas. Agora vamos mudar um pouco o foco. E quando um agente público, no exercício da sua função, acaba causando um dano a um cidadão? De quem é a culpa? A resposta da Constituição é: a responsabilidade, em primeiro lugar, é do Estado. O Brasil adota uma teoria chamada de responsabilidade objetiva. Parece complicado, mas a ideia é simples. Para que o Estado seja obrigado a indenizar alguém, a vítima não precisa provar que o servidor agiu com culpa ou com má-fé. Ela só precisa mostrar 3 coisas: que houve uma ação do Estado, que ela sofreu um dano e que existe uma ligação direta entre a ação e o dano. Então, o fluxo funciona mais ou menos assim. Primeiro, acontece o dano. Aí a vítima entra com uma ação na justiça contra o Estado, seja a União, o Estado ou o município. Se ficar comprovado o dano, o Estado paga a indenização. E depois? Bom, depois o Estado pode e deve entrar com uma ação de regresso contra o servidor, para cobrar dele o valor pago, mas só se ficar provado que o servidor agiu com culpa ou com intenção. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Vimos aqui um conjunto de regras, de princípios que parecem desenhar uma administração pública quase perfeita, né? Então, por que, na prática, a realidade às vezes é tão diferente? A resposta não é simples, claro. Passa por desafios de gestão, pela dificuldade de aplicar as leis e, claro, pela complexidade das relações humanas. E é por isso que estudar administração pública é um exercício contínuo e sempre tão necessário.